Boa noite, faço parte do grupo um, composto por Gabriel, Marcelo Ferreira Costa, eu, Igor Gabriel Araújo Luiz de Oliveira e Renata Barros Pires. A gente vai estar explicando e falando um pouco da questão do processo de internacionalização da Jeep, da Johnson Johnson e da Samsung, no qual vieram o seu processo para vir para o Brasil. Então, inicialmente, eu vou falar sobre a Jeep. Ela tem origem nos Estados Unidos e ela foi fundada no ano de 1940. Então, qual é a história da Jeep antes de chegar no Brasil? A Jeep ela foi fundada no meio que no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o exército dos Estados Unidos estavam querendo projetos de carros que tenham uma boa potência e outros tipos de carro. E com isso, algumas empresas mandaram esses projetos para o Exército para serem aprovados, né? Que foi a Batam, a Willys, na época se chamava assim, e a Ford. Então, eles mandaram os seus projetos e a Willys é, foi uma das que ganhou, fazendo com que o Exército pedisse uma quantidade de carros para eles. Só que com o passar do tempo, o exército mesmo, as pessoas mesmo chamavam Jeep como se fosse qualquer tipo de carro daquele estilo, desse estilo aqui, que tem aqui em 1941, eles MB. Mais ou menos parecido com esse, eles chamavam de Jeep, é como se fosse uma nomenclatura usual, assim, acho que não só para automóveis, mas para algumas outras coisas. Era meio que uma gíria, vamos dizer assim, que eles tinham. Então, com o passar do tempo, eles sentiram a necessidade ou quiseram que os carros deles começassem a ser chamados de Jeep, a Willys, no caso, e a empresa em si. E com isso, eles brigaram com a Batam, porque a Batam que tinha o direito de estar denominando os seus carros, seus trailers, como Jeep, com o nome. Só que depois de um tempo, a empresa acabou falindo, a Jeep a Willys botou na justiça para tentar adquirir esse nome, ter o direito do nome Jeep. A Batam acabou falindo e a Willys, enfim, conseguiu o direito de ter a denominação Jeep. Em 1941, foram esses os carros mandados para o Exército. Eles tinham a composição de duas pessoas na frente, se eu não me engano, é um atrás e um espaço para botar a arma, uma metralhadora ou outros tipos de arma, bazuca ou algum outro tipo de arma. Então, só depois, justamente quando acabou ali a Segunda Guerra Mundial, que eles começaram a fabricar os primeiros carros civis, tendo como o primeiro carro civil esse CJ2A, que, que veio em 1945 e o intuito, justamente para o Exército, eram carros potentes, né? Carros que justamente pudessem carregar as pessoas, armas, materiais, justamente para a guerra e passar pelos diversos tipos de terrenos onde eles podiam colocar o carro. Então, vindo por civil, é meio que entre aspas, o 4x4 da época. Então, vindo para o meio civil, eles vinham com o intuito realmente de estar meio, no meio rural, industrial, estar utilizando ele para justamente estar carregando as coisas ou estar ajudando ali no processo. Em 1946, eles lançaram o Willys Jeep Station Wagon, no qual tinha mais um intuito ali de estar para a família estar podendo entrar no carro e ter um conforto mais em relação à viagem, tá utilizando aí junto com a família, mais do que com o outro em relação a que era mais para o meio rural, industrial. Então, esse já veio com o intuito de ser voltado para você passear com sua família, tem mais lugares para sua família, mais confortável também. E foi esse modelo que deu origem ao o que as pessoas também conhecem, e é conhecido como rural.
A Willys Rural foi fabricada pela Ford, no caso, mas foi a partir desse modelo que deu a origem à Rural. Em 1948 teve o Jeep Test, que teve o intuito mais de ser mais confortável, ter voltado mais também um pouco para o luxo, assim, um design meio diferenciado, para que as pessoas pudessem usar ele e gostasse assim, mas um artigo até um pouco de luxo, assim, mais. E em 1954, eles lançaram o CJ5. Foi um dos carros que eles mais venderam, por causa do tempo que foi vendido. Eles lançaram em 1954 e durou até 1983 os seus modelos, a fabricação dos seus modelos. Então, foi uma quantidade grande de anos que eles continuaram fabricando esse mesmo modelo. E, além disso, foi um carro que recebeu várias melhorias em relação a freios, motores, os cilindros, V8. Ele também já vinha ou com gasolina ou com diesel. Então, já era um outro nível de carro. No Brasil, quando a Jeep, entre aspas, veio para o Brasil, foi por meio de licença, assim. Existia uma montadora, um fabricante de carros, que é a Kaiser Motors, no qual eles conseguiram a licença da Jeep, da Willys, para poder fabricar os seus carros aqui, para poder montar. Então, eles inicialmente começaram a fabricar de certa forma, a montar, porque eles só pegavam peças da Jeep, eles pediam alguns tipos de peça, provavelmente os seus motores, as suas tecnologias que eles estavam lançando. E em São Bernardo do Campo, em São Paulo, eles faziam os seus carros a partir de um pouco das peças que a Jeep fornecia para a empresa. Só com o passar do tempo, no caso de 2 anos, ele começou realmente a fabricar Jeeps do modelo que se tinha nos Estados Unidos. E com o passar do tempo, também foi saindo outros tipos de modelo. Então, eles viam que o Brasil tinha muito esse meio rural, né, por causa das rodovias. O nosso sistema, hoje em dia, é muito questão de rodovias, só que naquela época não tinha muitos estradas. Então, era muito areia mesmo. Então, o Brasil precisava de carros com potência. Então, até que o grupo anterior falou sobre os carros dessa época da Toyota. Então, a Jeep também, quando veio para o Brasil, seus principais carros, o CJ5, que já vinha com uma ideia justamente de ter mais força no campo e até mesmo nas indústrias. Com o passar do tempo, a Jeep foram sendo vendida e comprada, no caso a Kaiser Motors, que era responsável por estar fabricando e montando os carros da Jeep aqui no Brasil. Então, em 1966 a 81, foi inaugurada uma fábrica, uma montadora, lá no em Pernambuco, no Nordeste, já botando os Guararapes, só que eles ficaram responsáveis pelos modelos rural e picape. Só que depois de um tempo acabou sendo fechado. Em 1970, a American Motors ele absorveu a Kaiser Jeep, e começou a implementar novas tecnologias, novas técnicas e estéticas no carro. Em 82, foi meio que a última produção que se teve do SJ5, antes de meio que dar uma paralisada em relação à produção por causa das diversas dificuldades que teve. Nos Estados Unidos mesmo, eles venderam a fábrica, é, tiveram outra empresa comprou, que foi a Shirley, e depois vendeu para a Fiat. Teve também quase faliu em 2009 por causa da crise que se teve,
só que a Fiat veio e comprou é, a Jeep, e com isso acabou vindo, voltando a estar fabricando e fazendo montagem aqui no Brasil, só que não era a própria fábrica da Jeep, era justamente outros montadores que recebiam a licença para estar produzindo. Só em 2015 que realmente vieram para Goiânia, que é hoje onde é a atual fábrica da Jeep, que é onde eles montam e fabricam lá carros, que realmente começaram a produzir, e até a questão dos novos tipos de carro que se tem hoje, que a gente conhece o Renegade, o Compass, entre outros. Justamente aqui os atuais carros que se tem, que a Jeep vende, que seria o Renegade, o Compass, o Commander, esse outro e o Grand Cherokee. É, Então, a forma de ingresso que a empresa teve no Brasil foi justamente por licenciar vamos dizer, o direito de estar fabricando seus produtos para montadoras, para a empresa. E posteriormente, em 2015, realmente está construindo uma fábrica daqui, que é justamente da empresa. Atualmente, os concorrentes são as outras montadoras e as marcas que se tem, principalmente os principais carros que hoje a gente vê muito, se a gente for andar aqui mesmo por Natal e outros estados, que é o Renegade e o Compass. Se você for na rua, dá uma volta, com certeza você vai achar um carro desse. Então, os principais carros é justamente essa questão dos SUVs. Então, as Volkswagen, tem o T-Cross, o Taos, que também tá chegando, para concorrer com o Renegade, o Compass. Tem o HR-V também, da Honda. Da Caoa Chery tem o Tigo também. A gente vê direto a propaganda do Tigo na TV. A Hyundai tem o Tucson, o Creta também, bastante vendido. Está ali concorrendo. Na Renault tem o Captur Turbo e o Duster. A Toyota tem o Corolla Cross. A Chevrolet tem o Tracker e a Nissan tem o Kicks. Fora outros carros também que acabam concorrendo. Mas se vocês forem entrar no site, um dos principais carros SUVs que realmente está sendo vendido hoje é o Renegade. Até o professor comentou que está sendo fila de pedidos. Eu até procurando as redes sociais que eles estão em todas as redes sociais, assim, mas que hoje em dia a gente usa mais, que seria o Instagram, o Facebook, o Twitter e o YouTube. Então, se a gente for entrar nas suas redes sociais, tem pessoas até reclamando que os carros estão demorando a chegar, deram prazo para estar recebendo em janeiro, em fevereiro, aí já mudaram para março, e assim tá sendo. Então, a fila realmente está grande porque eles estão vendendo bastante os seus carros. Então, a novidade que se tem, que está falando mais também, é a questão do seu novo carro, que é um novo Jeep Renegade, que lançou até 4 dias, foi até 4 dias atrás, por meio das plataformas virtuais, dia 10 de fevereiro. Então, as suas redes sociais é muito voltada para promoção da sua marca em si, dos seus novos carros, das suas novas tecnologias que se tem. Eu vou falar agora um pouquinho da Johnson Johnson. Algumas informações principais, né? O país de origem é Estados Unidos e foi fundada lá em 86. Pode passar, Igor. Antes de chegar no Brasil, né? A Johnson Johnson nasceu há mais de um século, né? Foi numa cidade no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, em janeiro de 86, que os irmãos Robert, James e Edward Johnson resolveram montar uma pequena empresa, né? E no início eles tinham apenas 14 empregados e eram umas instalações bem modestas, assim, bem simples.
E a ideia deles era criar a primeira fábrica no mundo a produzir uma compressa cirúrgica asséptica que fosse pronta para o uso, que reduziria a ameaça de infecções, né? Porque naquela época as taxas de mortalidade no período pós-operatório chegavam a praticamente 90% em muitos hospitais, né? E isso porque eles usavam algodão comum recolhido do chão, de telhagens, que era utilizado durante as cirurgias. E aí os médicos muitas vezes também já vestiam um avental que já era sujo de sangue, por exemplo, para operar um paciente, né? Então, vendo toda essa situação, para esses irmãos Johnson, esse mercado poderia ser bem explorável, né? E, e acima disso rentável, né? E aí eles começaram, né, fabricando essas compressas e desenvolvendo alguns outros processos de esterilização. E aí, com base nisso, a Johnson Johnson iniciou sua expansão internacional por volta de 1919, com a abertura de uma filial no Canadá. E aí, 2 anos mais tarde, a empresa deu o primeiro passo na diversificação desses produtos, com o lançamento do Band-Aid, né, que era uma de suas criações mais usadas e conhecidas. Ainda é, né? E com esse crescimento, a Johnson Johnson foi se organizando em divisões e subsidiárias, e hoje já está presente em 51 países, nos 5 continentes, com produtos comercializados em mais de 175 países. Pode passar, Igor. Já falando da operação História no Brasil, a Johnson Johnson do Brasil é uma das maiores afiliadas do grupo, fora dos Estados Unidos, e sua chegada ao país aconteceu em 1933, para suprir o mercado brasileiro com produtos de uso hospitalar e doméstico, né? Principalmente como algodão, gaze, esparadrapo, compressas cirúrgicas e alguns outros nesse sentido. E a primeira fábrica foi instalada no bairro da Moca, em São Paulo. E aí, desde lá, a Johnson Johnson do Brasil lançou alguns produtos pioneiros que conseguiam produzir em escala industrial, sendo, por exemplo, o primeiro esparadrapo antialérgico, os primeiros soros para diagnósticos sanguíneos, agulhas, suturas cirúrgicas, compressas estéreis, né, como já era nos Estados Unidos, e alguns descartáveis prontos para uso. E aí, nessa trajetória, a companhia começou a detectar algumas necessidades, né, como principalmente treinar mão de obra, investir em infraestrutura, esclarecimento do consumidor, crescer e ganhar destaque, né? E aí, com base nisso, o Brasil dava os primeiros passos rumo à autossuficiência na produção desse material cirúrgico e hospitalar. E os produtos, na chegada ao Brasil, eram principalmente os produtos de higiene pessoal, né? Beleza e medicamentos. Beleza, principalmente, era menos, né? Era mais higiene pessoal e medicamentos, né? Olhando para essa parte de compressa, que era o que eles já comercializavam de maneira mais ampla nos Estados Unidos. Pode passar ainda. A forma de ingresso na empresa no Brasil, né? A empresa veio para o Brasil através de instalação de fábrica. Em 1954, né, o Parque Industrial da Johnson Johnson foi instalado em São José dos Campos, que é uma cidade que fica a mais ou menos 72 quilômetros de São Paulo, que é onde hoje ainda se concentra a maior parte da produção dos seus produtos, né? Basicamente toda a produção dos produtos da Johnson Johnson. Os principais concorrentes, né, quando a gente olha para o setor de higiene, é a Unilever, né, que a gente já teve até um grupo que apresentou sobre. No setor de beleza, é a La Roche, né, olhando ali mais para dermocosméticos, e a Vichy, não sei como é que pronuncia, Vichy, enfim, que é de dermocosméticos também. No setor da saúde, tem a Sanofi, né, que é a empresa ali do Dorflex, Nicomed, ali da Neosaldina, e algumas outras também, como a P&G, né, que é uma das concorrentes que atuam basicamente em todos esses setores também, e é uma das grandes concorrentes da Johnson Johnson. Pode passar, Igor. Quando a gente olha para as comunicações, as redes sociais são bem atualizadas, e principalmente mais em relação à divulgação de produtos, né? Tanto produtos que eles já têm para dar visibilidade, tanto quanto os novos produtos, né? Então, até numa pegada mais comercial, de fato. Mas uma coisa que eles fazem também é estar focando em carreira, né? Para as pessoas que gostariam de trabalhar na Johnson Johnson. Então, por exemplo, eles têm um Instagram à parte, que é Johnson Johnson Carreiras, né, que é justamente focado em employer brand, né, em como a pessoa pode fazer para trabalhar lá, como que eles funcionam, como que é a cultura, que é uma maneira bem legal também deles terem esse posicionamento, né, fora o que a empresa já é bastante conhecida pelos seus produtos, mas também ser conhecida por uma empresa que é boa de se trabalhar e que valoriza ali o colaborador também. Pode passar. Perfeito. E entrando na nossa terceira empresa,
A gente trabalhou com a Samsung, que foi uma empresa de origem norte-coreana e que foi fundada em 1938, ano passado. A Samsung ela teve um começo ali com seu fundador, Lee Byung-chul, e ele fundou uma pequena loja que vendia basicamente peixes secos, frutas, vegetais e fazia essa importação comercial com a China. Então, tinha muito essa troca com o Pequim e também com a Manchuria. Mas o crescimento da Samsung ela sempre foi muito ágil. Aí à esquerda vocês vão ver a primeira loja que ele abriu e pouco menos de 10 anos depois ele já tinha comprado alguns moinhos para fazer moer trigo e fazer farinha e também a produção de cana-de-açúcar e a produção de açúcar. Então ele foi se desenvolvendo nesse sentido e também já adentrando na diversificação que a Samsung adotou por vários anos e entrando também no mercado de seguros. Na década de 1960 a companhia iniciou uma nova diversificação. Então, ela adentrou no setor de comunicação, adquiriu um canal de TV, também adquiriu um jornal e abriu a sua primeira loja de departamentos. Então, a Samsung, desde sua fundação, ela é uma empresa que ela ataca diversos segmentos do mercado, ela é bem diversa em todos os produtos que ela vende. E lá nos anos 70, ela começou a investir em outros setores. Então, começou a montar novos grupos de setores da Samsung. Por exemplo, como a Samsung Heavy Industries, a Samsung Twing e a Samsung Scion Electronics, que deu origem à atual Samsung Electronics, que se espalhou pelo mundo todo ali na década de 80, começando a sua expansão principalmente para a Europa e países americanos. Pode passar. A Samsung ela começou as suas operações justamente nessa década de 80. Então, depois de dominar completamente o mercado sul-coreano, ela começou a tentar expandir para a Europa e para a América. E ali, ela já tentava exportar boa parte dos seus produtos, então ela não começou com essa prática de montar fábricas e ela selecionou alguns tipos de produto que eram mais interessantes para ela estar importando e exportando, principalmente TVs, rádios e semicondutores. Então, a Samsung ela chegou no Brasil ali em 1986 com duas linhas de produtos principais, os monitores e os discos rígidos. Com essa rápida ascensão que a Samsung teve no mercado brasileiro, ela já adotou outra estratégia. Ela começou a abrir fábricas para vender esse produto nacionalmente. Então, primeiramente, ela não lidava com o cliente final, eram principalmente clientes corporativos, mas ela adotou essa estratégia de montar esse produto nacional e, por algum tempo, ela foi fabricando e vendendo para esses terceiros e depois, por fim, ela realmente assumiu esse trabalho de lidar com o cliente final. Os principais serviços que chegaram no Brasil nessa época foram principalmente as TVs da Samsung, os rádios, os discos rígidos e os semicondutores. Pode passar. Então, a forma de ingresso da Samsung no Brasil, ela foi pela exportação, lidando principalmente com clientes corporativos, e essa daí é a fábrica de Manaus, que foi a principal fábrica forte nesse tempo, e ainda é uma das principais fábricas fortes da Samsung no Brasil. Então, é de lá que o produto era vendido, o produto já era nacional, mesmo sem a Samsung lidar com o cliente final. Então, ela fazia todo esse intercâmbio com terceiros, toda essa parceria, e produzia esse produto nacionalmente. Então, foi a estratégia que ela usou não só no Brasil, mas em vários continentes ao redor do mundo, para estar se espalhando seus produtos. Os principais concorrentes da Samsung hoje, principalmente no setor de smartphones e televisores, que são os carros-chefes dela aqui no Brasil, são a Apple, a Motorola, a Oppo e a Xiaomi. No setor de televisores, ela enfrenta principalmente a LG, a TCL e a Philips. Então, ela ataca principalmente esses setores e hoje ela tem uma forte presença no Brasil, sendo uma das marcas maiores referências, principalmente no setor de smartphones e televisores. Pode passar. Quanto à comunicação, a Samsung ela tem uma abordagem muito diversa. Ela ataca diversas redes, então ela está principalmente não só em canais no YouTube, redes no Instagram, mas também em sites e principalmente em eventos. Então, ela não se posiciona só trazendo uma visão de que o produto dela é o futuro, pegando muito o desejo do cliente, incorporando em sua visão do produto, mas também ela traz uma nova abordagem recentemente para o social. Então, ela também adota alguns posicionamentos políticos. Mais recentemente, a Samsung ela tem se posicionado muito a favor da diversidade. Então, é algo que tem funcionado para eles enquanto marca e é algo que eles vêm adotando em diversas frentes. Então, a Samsung ela se posiciona politicamente e, principalmente,
os seus valores é realmente trazer o futuro, trazer modernidade. Então, ela preza muito pelos valores, a missão que ela tem desde sua fundação. Então, as decisões que são tomadas na sessão de hoje, elas são baseadas muito nos valores estabelecidos desde seus tempos antigos. Então, esses valores eles são muito levados em consideração na sua tomada de decisão hoje. Pode passar. Era isso, professor. Obrigado. Obrigado, professor.